Essa é a cidade tão exclusiva que nem Elon Musk conseguiria entrar. E não estamos falando de riqueza medida em iates ou Teslas. Esse lugar gira em torno de algo ainda mais seleto. É onde bilionários se sentem pobres e onde reis do mercado financeiro são tratados como recém-chegados. Porque aqui, a mansão mais simples custa mais que o salário base de Musk. E se você acha que ele poderia simplesmente comprar a entrada, pense de novo. Para entender por que Elon Musk seria rejeitado, precisamos analisar as cidades milionárias mais elitizadas do planeta, começando por um refúgio costeiro que já baniu carros porque os moradores preferem helicópteros. Número 1. Sagaponack, Nova York, onde o rico vira invisível. Escondida nos Hamptons, Sagaponack parece uma pacata vila de praia. Moradores vão de bicicleta à feira, e a brisa do mar sopra pelas telhas desgastadas. Mas por trás do charme costeiro, existe algo muito mais intocável. Fortunas antigas, mais velhas do que a própria Wall Street. Esse não é o lado dos Hamptons mostrado em reality shows. Sagaponack não é para os ricos, é para os invisivelmente ricos. Aqui vivem pessoas cujos nomes foram apagados de prédios, que controlam patrimônios por meio de camadas de empresas de fachada e ensinam aos filhos que a voz mais alta é sempre a mais fraca. A casa média custa mais de 8 milhões de dólares, e isso é só o preço para começar. A maioria dos imóveis nunca vai ao mercado. Eles são negociados discretamente por corretores hereditários, transferidos por fundos familiares ou vendidos em acordos privados com cláusulas de silêncio absolutas. Algumas propriedades têm hectares de terra, quadras de tênis, helipontos e até bunkers subterrâneos para obras de arte. E os moradores daqui não exibem riqueza. Eles apagam sua identidade para preservá-la. Nada de carros de luxo ou portões dourados. Até as mansões são projetadas para sumir. Ficam abaixo da linha das árvores, escondidas por dunas e isoladas por paisagismo mantido há décadas pela mesma empresa. O mercado local tem mais de 1000 rótulos de vinho, mas entrada só com reconhecimento, não com dinheiro. Se não reconhecem seu rosto ou sobrenome, você simplesmente não existe. Os restaurantes não fazem propaganda, e as melhores refeições são servidas em celeiros iluminados por velas, dentro de propriedades onde celulares são confiscados na entrada. A segurança é silenciosa, privada e total. Reconhecimento facial nas entradas, sistemas antidrone camuflados em cataventos. Chegou sem agendamento? Vai ser barrado antes mesmo de encostar no cascalho, mas o que realmente diferencia Sagaponack não são as casas. É a economia da privacidade. Essa cidade não apenas atende aos ricos, ela os protege. Advogados especializados em sigilo, jardineiros que também são vigilantes, motoristas treinados para escapar de emboscadas. Mesmo entre os ultra-ricos, Sagaponack virou um santuário. Um lugar onde bilionários vão não para se exibir ou fazer contatos, vão para sumir. Vão pelo silêncio e ficam pela blindagem. Um CEO do Vale do Silício chegou a construir uma mansão falsa ali perto, com equipe, luzes e tudo, só para despistar a imprensa. A casa de verdade, escondida atrás de uma pista de pouso privada, com acesso por uma entrada camuflada como galpão de manutenção. Mas até essa invisibilidade fabricada tem limites. Porque quanto mais fundo se entra no mundo da riqueza privada, mais intensas se tornam as defesas. E nenhum lugar domina isso como o próximo da lista. Número 2. Medina, Washington, a fortaleza da elite tecnológica. Essa cidade à beira do Lago Washington é o lar de nomes como Jeff Bezos e Bill Gates. Mas, diferente do que se imagina, Medina não foi criada para oferecer conforto ou lazer. Ela foi cuidadosamente planejada para garantir um nível de controle absoluto. Localizada na parte leste de Seattle, às margens de uma das áreas mais valorizadas do estado, Medina não parece uma cidade comum. Ela se parece mais com uma zona de segurança militar. A diferença está nos detalhes. Câmeras de vigilância são instaladas dentro de casas de passarinhos. Árvores são regularmente inspecionadas para garantir que não tenham sido grampeadas. E as ruas são margeadas por construções que parecem mansões, mas na verdade são bunkers de milhões de dólares. Esse é o lugar escolhido por alguns dos maiores nomes da tecnologia para se esconder. Não só para descansar, mas também para comandar silenciosamente o mundo. A propriedade de Jeff Bezos, por exemplo, tem quase 30 mil metros quadrados, com casas de hóspedes, garagens de barco, estruturas secundárias e uma rede subterrânea de túneis de fuga. Já o famoso complexo de Bill Gates, conhecido como Xanadu 2.0,
levou 7 anos para ser concluído, com um investimento de mais de 60 milhões de dólares. Ele possui pisos que detectam movimento, portas com acesso biométrico e ambientes climatizados que se adaptam automaticamente ao corpo conforme você anda pelos cômodos. Mas não se trata apenas de arquitetura impressionante. O que move Medina é a hierarquia silenciosa. Todos os moradores são absurdamente ricos, mas isso não basta. O verdadeiro poder aqui está em ser mais rico, mais influente, mais estrategicamente conectado. Festas e jantares não são abertos a celebridades ou empresários famosos. Só entra quem tem influência real. Isso inclui o que você construiu, quem você conhece e, acima de tudo, a sua habilidade de operar longe dos holofotes. Os moradores contratam ex-agentes da CIA para rastrear possíveis ameaças, como drones e escutas ambientais. Empresas de segurança privada, muitas formadas por ex-militares, fazem patrulhas em turnos rotativos, monitorando tudo por meio de reconhecimento facial. Até a entrega de correspondência é monitorada para identificar padrões suspeitos ou alterações incomuns. E quando essas pessoas resolvem socializar, elas não fazem isso em salas de estar. Os encontros acontecem em iates de mais de 100 milhões de dólares ancorados no lago, onde escaneamentos faciais substituem listas de convidados e as conversas são apagadas digitalmente antes mesmo de desembarcar. Em Medina, privacidade não é um pedido gentil. É uma exigência legal, social e cultural. É onde os líderes da tecnologia não vão para brilhar, mas para discutir o futuro do mundo e desaparecer logo em seguida, como se nunca tivessem estado ali. No entanto, por mais blindada que seja, Medina ainda possui uma vulnerabilidade. Ela fica no estado de Washington. Isso significa lidar com um clima instável, limitações de expansão territorial e o olhar constante da mídia, de ativistas e de autoridades políticas. Para aqueles que desejam o mesmo nível de isolamento, porém sem o escrutínio do noroeste americano, existe apenas uma alternativa viável. Número 3. Paradise Valley, Arizona. O desaparecimento planejado. Localizada entre duas formações montanhosas, Camelback e Mummy Mountain. Paradise Valley não é uma cidade que cresceu organicamente. Ela foi meticulosamente projetada. Desde o seu surgimento, a elite local impôs um conjunto de regras extremamente rígidas de uso do solo, eliminando praticamente qualquer traço de vida comercial. Não existem shoppings, não há hotéis em vias principais e não se vê transporte público circulando. Tudo isso foi pensado com um único propósito: manter o mundo lá fora bem longe daqui. Em Paradise Valley, o silêncio não é apenas uma escolha estética. Ele está codificado na legislação municipal. As mansões não são apenas grandes. São projetadas como fortalezas camufladas em meio à vegetação do deserto. Entradas extensas e curvas atravessam campos de arbustos até levar a casas que escondem verdadeiros complexos subterrâneos. E a lei permite que esses porões tenham uma metragem maior do que as próprias casas. O que significa que para cada propriedade visível à superfície, existe outra, ainda maior, enterrada sob ela, e totalmente invisível. Os moradores desse lugar não são rostos populares de reality shows, nem estrelas das redes sociais. Aqui vivem os bilionários discretos, gestores de fundos de investimento, famílias herdeiras do petróleo, gigantes do setor imobiliário e até membros da realeza internacional que chegam com identidades falsas. Alguns compraram ruas inteiras, outros adquiriram todas as casas ao redor das suas, apenas para garantir que ninguém pudesse morar ao lado. O correio da cidade possui uma ala privada com segurança reforçada, caixas postais blindadas e entregas registradas por meio de empresas de fachada. É para lá que são enviados documentos jurídicos, contratos empresariais e testamentos familiares, longe dos olhos do governo, da mídia ou até mesmo do serviço postal oficial. Paradise Valley funciona como um clube exclusivo. Moradores frequentemente financiam o próprio orçamento da cidade por meio de doações privadas, o que lhes permite evitar impostos convencionais, ao mesmo tempo que mantém ruas perfeitamente cuidadas, serviços de emergência com tempo de resposta recorde e até pontos de evacuação por helicóptero instalados em gramados particulares. E se à noite você não vê luz nas ruas, não se preocupe. Isso também foi planejado. Os postes são projetados para preservar a escuridão, porque aqui nem a luz da lua escapa da vigilância. Mas mesmo com toda essa blindagem, Paradise Valley carrega uma fragilidade. É território de dinheiro relativamente novo,
Uma comunidade que, embora poderosa, ainda não carrega o peso da tradição centenária. Para os que desejam o silêncio com prestígio, isolamento com história e controle absoluto sem abrir mão da hereditariedade, há um próximo destino ainda mais exclusivo. Número 4. Palm Beach, Flórida, onde tradição é lei. Se existe um lugar onde o dinheiro antigo não apenas vive, mas governa, esse lugar é Palm Beach. Aqui, a riqueza não se mede por cifras, mas por gerações. Cada cerca viva tem a mesma altura. Cada fachada obedece a uma paleta de cores determinada há décadas. E cada clube social funciona como uma monarquia hereditária, onde um único sobrenome errado pode te excluir para sempre. Palm Beach não é o lugar para mostrar fortuna. É onde a fortuna é presumida. Qualquer gesto que indique ostentação é visto como falta de classe. Ferraris, relógios cravejados, isso é vulgar. O verdadeiro poder veste camisas polo desbotadas e calça mocassins que já existiam antes de muitos fundos de investimento nascerem. Porque se você precisa provar que tem dinheiro, então, por aqui, você já perdeu. Mar-a-Lago, por exemplo, a propriedade mais famosa de Donald Trump, pode hoje parecer um símbolo da região. Mas, no início, a elite local tentou impedir sua entrada, e não porque ele não tivesse dinheiro suficiente. O problema era outro. Ele não nasceu dentro do círculo. O Everglades Club, o clube mais exclusivo da cidade, recusou sua inscrição sem explicações, sem apelações, e com um silêncio que dizia tudo. E isso é comum. Palm Beach não apenas rejeita, ela apaga. Um deslize social pode comprometer sua família por gerações. Famílias foram ostracizadas por algo tão simples quanto usar o sapato errado em um brunch, ou convidar uma pessoa de fora para o jantar. Muitas das mansões ficam vazias durante 9 meses do ano, vigiadas por equipes de segurança privadas armadas, que sabem exatamente quais veículos podem circular, parar ou desacelerar em cada rua. Algumas casas são ocupadas por apenas 2 semanas por ano, mas mantêm equipes em tempo integral, alas climatizadas para obras de arte e flores frescas entregues diariamente, caso o dono decida aparecer de surpresa. Os clubes privados têm mais influência do que o próprio governo municipal. Eles decidem quem pode subir, quem vai cair e quem será excluído para sempre. E essa influência é protegida por várias camadas de poder. De lobistas a ex-agentes federais que hoje atuam como assessores pessoais de famílias bilionárias. O acesso à praia é fechado com portões. As igrejas funcionam só por convite. Até corretores de imóveis são escolhidos por hereditariedade. Se você não foi criado aqui, não importa o quanto tenha, você nunca será parte de verdade. Mas apesar de todos esses rituais, tradições e respeito quase religioso à linhagem, Palm Beach enfrenta uma fraqueza. Ela não muda. É um lugar fixo, imóvel, que se recusa a evoluir. E num mundo cada vez mais veloz e dominado por tecnologia, muitos bilionários procuram mais do que tradição. Eles querem dinamismo com privacidade, agilidade com poder, domínio total, sem cerimônia. E para isso, só há um próximo passo lógico. Número 5. Atherton, Califórnia, a farsa do suburbano bilionário. Nos arredores do Vale do Silício, onde algumas das maiores fortunas da história moderna foram construídas a partir de linhas de código e rodadas de investimento, existe um lugar onde os bilionários da tecnologia fingem viver uma vida comum. Mas não se deixe enganar. Nada em Atherton é normal. Nem as casas, nem as leis, nem sequer os números das ruas. Na verdade, a maioria das ruas nem possui placas visíveis. E isso não é acaso, é por projeto. Atherton é o cenário escolhido por alguns dos engenheiros de software mais influentes do planeta, por fundadores de startups multibilionárias e por investidores de risco que movimentam a economia global como quem digita um comando. Eles se mudam para cá com o discurso da simplicidade. Dizem que gostam do estilo pé no chão, que preferem a tranquilidade do subúrbio, que querem criar os filhos com normalidade. Mas basta olhar mais de perto para entender que tudo isso é uma performance bem ensaiada. Eles dirigem carros híbridos, como o Prius, mas têm contas offshore, espalhadas por 5 países. Caminham com seus cachorros em tênis de mais de R$ 4.000. Participam de reuniões escolares onde metade dos pais sentados ao redor controla carteiras de investimento superiores a 20 bilhões de dólares. E mesmo assim, insistem que vivem de forma discreta. Atherton já foi classificado várias vezes como o CEP mais rico dos Estados Unidos.
O valor médio de uma casa ultrapassa os 50 milhões de reais, mas isso é apenas a ponta do iceberg. O patrimônio médio dos moradores passa dos 100 milhões. Muitos têm múltiplas residências espalhadas pelo país ou pelo mundo. Outros têm mais de uma identidade legal. E quase todos contam com equipes jurídicas permanentes apenas para administrar os lucros passivos das suas aplicações financeiras. Mas o que realmente define Atherton não é o tamanho das contas bancárias, é o nível de controle absoluto. A cidade não tem comércios, não tem restaurantes e não tem calçadas públicas. Isso não é uma falha urbanística, é estratégia. As leis locais foram cuidadosamente escritas para bloquear o tráfego de pessoas. A ausência de calçadas significa que ninguém caminha por ali, ninguém corre, ninguém entra vindo de fora. É uma barreira psicológica disfarçada de plano diretor urbano. Os endereços são embaralhados de propósito. Algumas residências registram localizações falsas nos bancos de dados do condado. A correspondência é desviada por serviços de reencaminhamento. A segurança não anda em carros identificados. Ela patrulha as ruas a pé, disfarçada de jardineiro, de zelador, de passeador de cachorro, enquanto registra com precisão todas as placas de veículos que entram e saem. As casas são verdadeiras fortalezas envoltas numa estética minimalista cuidadosamente calculada. Nada de portões de ferro trabalhado ou esculturas exuberantes. O que se vê são plantas resistentes à seca, garagens em preto fosco, fachadas lisas com vidro duplo e design que se camufla nas árvores. A intenção não é impressionar, é desaparecer. Mas por trás dessas fachadas silenciosas, escondem-se salas de pânico reforçadas, scanners biométricos de última geração, cofres subterrâneos e servidores privados que guardam mais do que dinheiro. Ali está a infraestrutura que sustenta impérios digitais. Dados, códigos, contratos e segredos corporativos. Os moradores não falam de celebridades, falam de algoritmos. Suas conversas giram em torno de fusões de inteligência artificial, patentes de satélite e a tão desejada supremacia quântica. Tudo isso é discutido enquanto bebem café especial, de origem única, servido em copos ecológicos que, ironicamente, custam mais que um mês de aluguel em São José, cidade vizinha. E mesmo com esse nível de opulência oculta, Atherton ainda tenta manter as aparências, finge ser humilde, sorri para as câmeras, participa das assembleias escolares, mas por trás da cortina está um mundo onde cada árvore foi plantada com propósito e cada linha de código esconde bilhões. E é exatamente essa performance que revela sua maior fraqueza, porque Atherton ainda joga o jogo da visibilidade seletiva. Ela finge simplicidade. Ela faz pose de normalidade. Mas a próxima cidade não finge nada, não quer parecer comum. Não simula modéstia. Ela compra montanhas, literalmente, e reconstrói o mundo à sua imagem. Número 6. Snowmass Village, Colorado, onde até o ar é propriedade privada. Essa não é Aspen, é a irmã mais rica e silenciosa de Aspen. Enquanto Aspen atrai celebridades e manchetes, Snowmass atrai algo muito mais raro. Pessoas que não precisam de atenção para se sentirem poderosas. No meio das montanhas rochosas do Colorado, Snowmass não é só uma estação de esqui. É um reino fechado onde cada floco de neve é monetizado. Os passes de esqui são apenas para convidados. As filas nos teleféricos simplesmente não existem. Alguns trechos das montanhas são reservados exclusivamente para os moradores, que pagam centenas de milhares de dólares por ano só para não esbarrarem em estranhos. A altitude, com mais de 2.400 metros, não é um incômodo, é um filtro. Visitantes precisam de oxigênio suplementar só para andar, mas os moradores, acostumados ao ar rarefeito, esquiam, fazem trilhas e fecham acordos bilionários enquanto estão cercados por neve mais alta que seus Teslas. Sim, aqui os snowmobiles têm serviço de valet. As casas não são cabanas, são cidadelas de vidro encravadas nos penhascos, com aquecimento geotérmico, helipontos e túneis de acesso direto às adegas abastecidas por água de degelo. Algumas têm até sistemas de oxigênio canalizado nos quartos para que os hóspedes não sofram com a altitude enquanto assinam cheques ou acordos de confidencialidade. Snowmass não tem vida noturna, nem precisa. Jantares são à luz da lareira, em chalés construídos com pedra alpina importada, onde o único som é o crepitar do fogo automático ou a passagem ocasional de uma raposa da neve. A cidade é sustentada por pessoas cujos nomes não aparecem na Forbes, porque preferem assim.
Ex-magnatas do petróleo, fugitivos do Vale do Silício, aristocratas europeus que trocaram palácios por pó de neve. Coquetéis de água de degelo, literalmente feitos com neve derretida da montanha, chegam a custar R$ 1.500 o copo. A água é testada em laboratório, gaseificada e servida com gelo esculpido à mão, trazido do Alasca. Não é pelo sabor, é pelo simbolismo. E ainda assim, mesmo com toda essa altitude e silêncio projetado, Snowmass continua exposta à natureza. Avalanches, ventos fortes e acidentes de esqui lembram que ninguém domina o ambiente por completo. E alguns bilionários não toleram nem isso, porque a próxima cidade não apenas comprou terras, ela reprogramou o ambiente. Número 7. Montecito, Califórnia, onde até o oceano é silenciado, construída na costa do Pacífico, esculpida nas colinas acima de Santa Bárbara. Montecito é tão curada e exclusiva que seus moradores já processaram o oceano por fazer barulho demais. Por trás das cercas vivas, protegida por eucaliptos e ilusão, está uma cidade onde magnatas da mídia desaparecem. Membros da realeza se reinventam e até o mar aprende a se comportar. É aqui que Oprah se esconde, onde o príncipe Harry se refugiou. Montecito não é só riqueza, é um santuário projetado para eliminar qualquer fricção. Tudo aqui é macio, calmo e meticulosamente planejado. O ar parece filtrado. As ruas propositalmente vazias. Cada folha de grama parece saber que não deve ultrapassar seu espaço. Localizada ao leste de Santa Bárbara, Montecito é um Éden privado da ultra-riqueza, construído com um único objetivo: proteger seus moradores do mundo. Não há fast food, letreiros luminosos ou barulho de trânsito. A lei local proíbe quase todo tipo de comércio visível, tudo em nome da harmonia acústica. E esse termo não é simbólico. Projetos novos precisam passar por estudos de som antes de receber licença. Jardineiros são monitorados quanto ao nível de ruído. E se um soprador de folhas for ligado cedo demais, o dono da casa é multado, porque até o paisagismo é regulado pelo silêncio. A praia é privada, as trilhas são monitoradas, e o espaço aéreo, restrito. Helicópteros particulares devem ajustar as rotas para não perturbar a acústica do canyon. Celebridades não apenas se mudam para cá, elas desaparecem. Você pode viver ao lado de um membro da realeza e nunca vê-lo uma vez sequer. Isso é intencional. Até os jardineiros assinam acordos de sigilo. As casas são fortalezas disfarçadas de chalés. Paredes de reboco artesanal, garagens subterrâneas escondidas, entradas camufladas por bosques. As equipes de segurança circulam em carros híbridos sem identificação. A vigilância é legal, silenciosa e absoluta. Quem vive aqui não é apenas rico. São dinastias da mídia, ex-presidentes, nomes antigos de Hollywood. Eles não buscam status. Eles carregam status como uma aura. Quando Oprah caminha pelo canyon, ela não precisa de escolta. O próprio terreno foi treinado para protegê-la. Não há eventos públicos, nenhuma vida noturna, nenhum ponto turístico. Mesmo assim, casas chegam a ser vendidas por mais de R$ 200 milhões, muitas vezes fora do mercado. Em Montecito, riqueza circula em sussurros. Os contratos são fechados entre vinhedos, não em salas de reunião. E cada comprador é avaliado, não só financeiramente, mas culturalmente. Porque o maior ativo de Montecito não é sua localização, é seu segredo. Ainda assim, por trás de toda essa calma cuidadosamente montada, existe um limite inegável. Montecito não comanda o mundo, ela se esconde dele. E a próxima cidade, ela não se esconde de nada. Número 8. Greenwich, Connecticut, onde o mercado dorme e o poder vigia. Não é apenas uma cidade, é o centro nervoso das finanças globais. Greenwich é onde lendas dos fundos de investimento dormem, comem e movimentam. Discretamente. Mais dinheiro do que o PIB de muitos países. Não é um subúrbio, é um centro de comando. À primeira vista, Greenwich parece elegante, mas comum. Ruas arborizadas, muros de pedra e aquele charme típico da Nova Inglaterra. Mas atrás das cercas estão casas com helipontos, cofres biométricos e até bunkers subterrâneos. Aqui, luxo não é o foco. O objetivo é domínio operacional. Os gestores de fundos não administram carteiras, eles reconfiguram economias. Trilhões de dólares fluem por prédios sem identificação, disfarçados de bibliotecas ou estúdios de arte. Algumas residências têm salas de negociação completas no subsolo.
Outras abrigam bunkers com servidores privados que monitoram, em tempo real, dados sobre petróleo, câmbio e instabilidade política ao redor do mundo. A privacidade é sagrada e rigidamente protegida. As leis de zoneamento foram alteradas para permitir propriedades com mais de 20 hectares, patrulhadas por equipes de segurança operando com protocolos de nível militar. Os moradores não pegam trânsito, eles sobrevoam Manhattan em helicópteros e pousam em coberturas privadas em menos de 20 minutos. Aqui, o dinheiro antigo encontra inteligência estratégica. Escritórios familiares gerenciam legados que vêm desde os barões ladrões do século XIX. Já a nova elite da tecnologia paga caro só para frequentar os mesmos clubes de golfe que seus antecessores. Mas Greenwich não é só rica, é calculista. Suas escolas públicas estão entre as melhores dos Estados Unidos, não por altruísmo, mas porque reputação protege o valor dos imóveis. Políticos locais não se envolvem em escândalos, porque ali escândalo não é constrangedor, é prejudicial aos negócios. Até os bailes de caridade seguem métricas de retorno sobre investimento. Cada interação, por mais informal que pareça, é estratégica. E ainda assim, com todo esse poder, Greenwich funciona dentro do sistema. Preenche os formulários, mantém as luzes acesas, opera conforme as regras. A próxima cidade não se dá a esse trabalho, porque nos arredores de Los Angeles existe um mundo murado tão exclusivo que mal aparece nos registros. Número 9. Hidden Hills, Califórnia, onde ser pobre viola o regulamento. Você não vai encontrar essa cidade em muitos mapas. Hidden Hills mal existe no papel. Não é um bairro. É um oásis fortificado, encravado nas colinas ao lado de Los Angeles. Vista de cima, parece um subúrbio qualquer. Mas no chão é uma das comunidades mais estrategicamente planejadas dos Estados Unidos. Os portões de entrada são maiores que os de alguns aeroportos, vigiados 24 horas por dia com segurança armada. Leitores de placas e monitoramento conectado diretamente à polícia de Los Angeles e a empresas de resposta privada. As ruas foram desenhadas propositalmente em labirintos para desorientar qualquer visitante. Mas não são só os muros que barram estranhos, é a gestão. Comprar uma casa não basta. Você precisa de aprovação do Conselho de Moradores, uma espécie de clube fechado de outro planeta. Eles fazem entrevistas com os candidatos, analisando não só a fortuna, mas a exposição na mídia, riscos de segurança e, o mais importante, o potencial de perturbação. Estilo de vida que incomoda? Está fora. Aluguel de curto prazo? Proibido. Estacionar na rua? Proibido. Obra depois de certo horário? Banida. Até delivery tem regra, nada de entregas depois das 9 da noite sem autorização prévia. Os seguranças barram tudo. E por que tanto rigor? Porque aqui é onde os mais barulhentos dos Estados Unidos vêm para calar. Kardashians, Drake, estrelas da NBA, príncipes sauditas, bilionários cripto. Todos vivem atrás de vidros blindados em complexos com garagens subterrâneas, vinhedos privados, salas de pânico e helipontos escondidos sob telhados retráteis. Tudo aqui é feito para cancelar qualquer forma de exposição. As casas ficam em lotes imensos, isoladas por colinas artificiais e jardins com cancelamento acústico. Algumas têm muros de 4 metros com sensores infravermelhos e drones programados para interceptar aeronaves. A Associação de Moradores não é um comitê, é um governo paralelo. Controla as leis de zoneamento, fiscaliza o silêncio e resolve disputas antes que qualquer boato chegue à imprensa. Ao contrário de Beverly Hills ou Malibu, Hidden Hills só aparece nos tabloides se quiser, porque aqui, privacidade não é um luxo, é cláusula contratual. Mas mesmo com tanto dinheiro, força e sigilo fabricado, Hidden Hills tem uma falha fatal. Ela quer ser invisível, quer proteger. E a próxima cidade, ela não protege nada, ela domina. Número 10. Alpine, Nova Jersey. O império que nem Elon Musk pôde penetrar. Do outro lado do rio Hudson, há um lugar tão poderoso, tão absurdamente rico, que nem Elon Musk conseguiu entrar. Aqui, cada mansão é cercada por cercas vivas de 9 metros. Cada contrato é assinado por trás de vidros espelhados. E é o dinheiro de gerações, não a fortuna da tecnologia, que decide quem pertence. Musk pode ter lançado foguetes, comprado o Twitter e remodelado a economia global. Mas Alpine olhou para ele e disse: não, esse é Alpine, Nova Jersey, um reino sem nome a apenas 20 quilômetros de Manhattan, onde as casas não têm placas, as ruas não têm nomes e o dinheiro nunca acaba.
Enquanto outras cidades celebram a riqueza com ostentação, Alpine faz exatamente o oposto. Aqui, o status não é exibido. É criptografado. A posição social não é sinalizada, é herdada. E quem é de fora, não importa o quanto tenha, é sistematicamente ignorado. Alpine funciona como um fundo fiduciário coletivo, um enclave onde o poder é preservado por meio do silêncio, da complexidade jurídica e de uma triagem social mais rígida do que a da realeza. A população gira em torno de 1.500 pessoas. Mas contar moradores aqui é como medir gravidade com uma régua. Inútil. Não há parques públicos, centros comerciais, transporte coletivo ou turismo. Porque Alpine não existe para o público. Ela existe para blindar o privado. Ao contrário de Beverly Hills, que vive de fama, ou de Palm Beach, que protege a tradição com regras, Alpine impõe o silêncio como lei. Não há calçadas. Não por acaso, mas por regulamentação. Não há placas de vende-se. Não porque nada está à venda, mas porque os imóveis nunca chegam ao mercado. São transferidos por testamentos, fundos familiares ou empresas anônimas com sede em paraísos fiscais. Quem vive aqui raramente aparece em registros públicos. A associação de moradores funciona como um conselho soberano, com regras próprias, checagem de antecedentes e influência que alcança bancos, política e finanças internacionais. E foi por isso que Elon Musk, o bilionário mais visível, disruptivo e polêmico do planeta, jamais foi aceito. No auge de sua fortuna, ele sondou Alpine. Queria uma residência privada e silenciosa, longe do caos da Califórnia. Tentou negociar discretamente por fora do mercado oficial. Mas Alpine não disse não. Disse nada. Porque se você não pertence, você nem é reconhecido. Os corretores não retornam. Os proprietários não respondem. Os imóveis não aparecem. Eles são mantidos, herdados ou dissolvidos no nevoeiro da invisibilidade financeira. Em Alpine, riqueza não é medida pelo quanto se tem, mas por quanto tempo se teve, o quão discretamente se manteve e o quão poucas pessoas sabem que ela existe. Enquanto o mundo corre atrás da velocidade, Alpine confia na lentidão. Enquanto a cultura celebra a exposição, Alpine recompensa a discrição. E enquanto a economia glorifica a inovação, Alpine guarda a tradição como se protegesse um cofre feito de tempo. Algumas mansões aqui foram construídas inteiramente no subsolo, com acessos biométricos, salas à prova de explosão e garagens que levam a estradas secretas. Outras têm entradas falsas, endereços fantasmas e jardins planejados para confundir imagens de satélite. O Google Street View, que mapeou quase todo o planeta, tem pontos cegos em Alpine. Não é falha técnica, é vitória legal. Moradores protocolaram pedidos formais para borrar suas ruas em todos os mapas digitais e venceram. Criaram um precedente que hoje é usado por diplomatas e CEOs do mundo todo. Alpine não só desapareceu do radar, ela ensinou outros bilionários a fazerem o mesmo. Encerramento. No mundo da riqueza extrema, dinheiro é só o começo, porque quanto mais alto se sobe, menos se trata de cifras e mais de silêncio, controle e permanência. Nessas cidades, ostentação não impressiona. Inovação não garante acesso. E nem mesmo o homem mais rico do planeta consegue atravessar os muros que o velho poder construiu. Elon Musk pode ter reescrito o futuro. Mas nesses lugares, o futuro não tem voz. Aqui, tradição é blindagem. Discrição é idioma. E a verdadeira riqueza é ser invisível. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!